Olá professora, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula, Dia 1 específica de Química do Desafio dos 21 Dias. Então, estamos aí, nessa semana, nesse corre-corre com os nossos podcasts, nossos conteúdos de aprendizagem. E hoje eu trouxe 5 questões do ENAD 2024 para nós resolvermos juntos e entendermos aí os conceitos de epistemologia, filosofia e história da química. Então, vamos embora comigo, essa aula será maravilhosa, não perca tempo, interaja, tire dúvidas, vamos lá. Então, beijo grande, estamos iniciando a nossa primeira aula, então vamos junto tentar entender aí e eliminar todos os processos que venham a nos dificultar no processo, na resolução dessas questões, ok, pessoal? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de número 1. Então, aqui, vamos lá. Estamos aqui com a questão do ENAD de 2024 e ela diz o seguinte, estudantes de licenciatura em Química, após conhecer e avaliar o Programa Nacional do Livro e o Material Didático, PNLD, foram desafiados pelo docente a analisar recortes de livros didáticos de Química aprovados no programa. Para essa análise, o professor resgatou alguns conceitos e obstáculos epistemológicos de Bachelard, já apresentados nas aulas anteriores e sintetizados no quadro a seguir. Então, ele vai trazer 3 obstáculos epistemológicos. O primeiro é o aminista, que diz o seguinte: a vida marca as substâncias que anima com um valor indiscutível. Quando uma substância deixa de ser animada, perde algo essencial. Então, ele está dando aí a questão da animista, dando características humanas a seres inanimados, a substâncias, tá? Substancialista, existe uma tendência natural de considerar que as características estão vinculadas às substâncias, somente não há interação entre estas. Então, neste caso, ele ignora, a questão das interações intramoleculares, tá? Ou seja, as relações entre as moléculas. Verbal. Trata-se de uma explicação verbal com referência a substantivos carregados de adjetivos substituto de uma substância com ricos poderes. Isso aí é a questão da gente trazer o senso comum, para a resolução das nossas questões. O conceito de química relacionado ao senso comum. Então, vamos analisar os trechos de cada figura. O trecho 1 diz o seguinte: o catalisador acelerava o processo, pois despertava, devido à sua presença, afinidades adormecidas. Então, nesse caso, nós vamos selecionar as 2 palavras que melhor representam aqui nossos conceitos. A gente vai despertava, nós vamos aqui selecionar a palavra despertava e adormecidas, certo? E aí as palavras despertada e adormecida, elas são termos que dão vida, ação, estados psicológicos a objetos inanimados, que no caso o objeto inanimado aí, nesse ponto, é o objeto inanimado nesse ponto aí, que ele se refere, é o catalisador, que ele se refere a esse carinha aqui. Esse também, se refere a ele. Então, nesse processo, nós falamos que isso aqui é característico do obstáculo animista, ok? Então, trecho 1, animista, beleza? Vamos analisar o trecho 2. Ele diz: são compostos gasosos, moleculares, formados por não metais. Mas o fato de serem indiferentes ou neutros não significa que esses óxidos não possam participar de outras reações. Então, vamos lá. Vamos novamente sinalizar aqui as palavras
indiferentes, que também já está destacada, né? Indiferentes e neutros. E observar o seguinte: são características comuns, tanto indiferentes quanto neutros são de senso comum e também atribuem estados psicológicos, como indiferença à molécula. Se o foco, nesse caso, a interpretação for relacionada ao foco do uso da linguagem do senso comum, nós podemos optar para o obstáculo verbal no trecho 2. E, no entanto, também existe a atribuição do estado humano, que é o caso do trecho. E aí, a substância vem com um forte indício de obstáculo animista. Então, no trecho 2, ele nos deixa com essa ambiguidade de relação entre animista e substancialista, e verbal. Então, vamos deixar aí esses dois termos e seguir adiante. No trecho 3, ele diz que o metal seria um aglomerado de átomos neutros e caros, mergulhados em uma nuvem, que é o mar de elétrons. Então, aqui nós vamos selecionar o conceito químico mar de elétrons livres. O termo elétrons livres é um conceito científico consolidado, modelo do mar de elétrons, o que a gente pode relacionar a substancialista. Vamos botar aí que ele está sendo, nesse caso, substancialista porque ele está relacionado. Só que o modelo mar de elétrons, para metais, ele não é um obstáculo no sentido de Becherlar. Poderia ser relacionado, mas sim uma representação. E a gente considerar a ideia de que o metal funciona na presença de uma substância, né, como elétrons livres, sem focar na interação, nós podemos estar relacionando aí a questão substancialista, ok? Então, o trecho 3 ele pode sim estar sendo relacionado à questão substancialista. Quando nós vamos analisar o trecho 4, nós podemos perceber, né, que ele diz o seguinte: ao perceber um elétron, potássio, adquire configuração de um gás nobre e, consequentemente, estabilidade na forma de cátion. Então, nós vamos aí, né, selecionar aqui os dois termos nobre. Eita, foi demais. Aqui, ó, nobre e estabilidade na forma de cátion K+. E aí são termos, né, que carregam valor e intenção, como se o potássio ele quisesse ser estável, né, ou nobre. Então, para explicar a sua reatividade. Então, para explicar a sua reatividade, é como se ele quisesse, sentisse a necessidade de ser nobre ou de ser estável. E aí, a atribuição de valores e finalidade, né, como a fenômenos inanimados. Então, no 4, nós vamos ter um obstáculo animista. Quando nós analisamos a imagem, né, esse casal ficou bem interessante, bem engraçado. Ela diz, né, a átoma, vamos brincar, né, a átoma, ela diz, não era essa ligação que eu imaginava. A figura mostra um defeito na ligação, nessas correntes aí, um defeito na ligação, que a pessoa que estava imaginando, né, que o átomo estava imaginando, expressando a expectativa pessoal ou uma ideia baseada em uma representação simplista ou fantasiosa. Isso representa uma dificuldade além das imagens ou valor pessoal para entender a natureza da ligação química. Isso aí caracteriza um obstáculo animista, tá? Então, a partir daí, nós já vimos, né, que o trecho 1 é animista, o trecho 2 ele pode ser verbal e animista ou só animista. O trecho 3 ele tem uma tendência substancialista e o trecho 4 ele é animista.
E a imagem representa-se no termo animista. E aí vamos agora para as alternativas. Então, gente, vamos ali, né? Considerando essa situação, assinale a opção cuja sentença apresenta corretamente a associação e a explicação entre os trechos, figuras e obstáculos epistemológicos citados. Aí ele diz: o trecho 1 e o trecho 3 representam obstáculos verbais, uma vez que são utilizados termos de senso comum, por exemplo, adormecido. Gente, nós vimos que o trecho 1 é animista e o trecho 3 é substancialista. Então, a questão da letra A, ela está falsa, né? Nós podemos eliminar aí a questão 1. Ela é falsa porque nós não temos no trecho 1 e 3 obstáculos verbais. Né? Já pela atribuição da palavra adormecido. O trecho 2, representado na letra B, ele diz, né? E a figura representa obstáculos animistas, uma vez que estão atribuídas características próprias de seres vivos ao objeto de estudo, por exemplo, indiferentes. Então, o trecho 2 foi aquele que ficou no meio termo entre verbal e animista. Então, assim, pode ser, né? Mas vamos lá, que vamos analisar as outras questões. Vamos deixar a letra B aí, ela parece ser a correta, né? Vamos lá, a letra C diz assim: o trecho 1 é um exemplo de obstáculo animista. Beleza, tá certo. Uma vez que atribui característica do ser vivo ao ao objeto de estudo. Enquanto o trecho 3 representa um obstáculo substancialista. Aí ele diz, a não considerar a nuvem eletrônica. Mas ele considera. Então, assim, quando ele diz que a não considerar, a gente descarta porque ele considera tanto que ele menciona no termo, então a letra C está errada. O trecho 4 apresenta um obstáculo substancialista, a não associar a perda do elétron a outro elemento, e a figura é um exemplo de obstáculo animista por associar a característica dos seres vivos à ligação química. A gente viu que o trecho 4 ele é primariamente animista pelo uso dos termos nobre e estabilidade. E a figura é animista, então nós eliminamos aqui a letra C, a letra D. Ficamos então com a letra B de benção do Senhor. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Aí, questão 2. A questão 2, ela é uma questão deliciosa. É uma questão que traz, né, uma das minhas cientistas mais especiais, uma que me inspirou muito, que é Marie Curie. E ele diz o seguinte: em 1911, muitos de seus admiradores convenceram-na a candidatar-se à Academia de Ciências da França. Edouard Briner, reconhecido católico, e seu concorrente. E a luta tratava-se entre os curistas e brainilistas, entre clericais e livres pensadores. Numerosos sábios apoiam Marie Curie, como Henri
Poincaré, Emily Picard, Debouts. Mas, no campo adverso, a Magna Calama, as mulheres não podem fazer parte do Instituto. Intrigas de toda ordem referem-se aos católicos que Marie Curie é judia, e a livres pensadores, que é católica. No dia da votação, o presidente diz: deixem entrar toda a gente, menos as mulheres. E Marie Curie perdeu por um voto. Uma professora de química pretende utilizar o texto acima em uma atividade de ensino como forma de ilustrar o pensamento da divulgação do conhecimento científico no início do século XX. Considerando o exposto e a finalidade de incentivar o pensamento crítico por parte dos alunos sobre questões sociais decorrentes dos impactos da ciência na sociedade, é correto afirmar que, em sua aula, a professora deverá. Então, assim, o texto ele narra o processo da candidatura à Academia de Ciências da França, destacando o debate entre seus apoiadores e opositores. Ok? E a questão ela vai nos pedir qual é a atitude correta da professora ao usar esse texto para discutir questões sociais decorrentes dos impactos da ciência na sociedade. Então, o objetivo é ilustrar que o pensamento da sociedade do século XX acerca e incentivar o pensamento crítico por parte dos alunos sobre questões sociais decorrentes dos impactos da ciência na sociedade. Então, quando a gente vai analisar as alternativas, nós observamos o quê? Na letra A, deverá identificar o preconceito religioso como forma de exclusão de Marie Curie. Destacar que essa forma de discriminação foi pouco considerada na época, gente. Vamos por eliminação, né? Até aqui, se fosse até Marie Curie, estava corretíssima a letra A. Mas aí ele diz, destacar que essa forma de discriminação foi pouco considerada na época. Gente, Marie Curie foi alvo de preconceito religioso. Eliminamos aqui a letra A. Não é. Letra B. Reforçar que havia visões distorcidas que impedem diversos grupos socialmente excluídos das formas de produção do conhecimento científico e mostrar que tais ideias foram superadas. Gente, as ideias, elas aqui. Se fosse até aqui, estava certo, mas mostrar que tais ideias foram superadas. A história da química com foco na CTS, ela mostra que a exclusão e o preconceito são questões persistentes, embora possam ter mudado, de alguma forma, mas elas não estão completamente superadas. Nós, mulheres, ainda sofremos muito sobre esse âmbito aí da questão do preconceito com mulheres na química. Na letra C, estou até um pouquinho na frente, mas ela diz o seguinte: enfatizar o processo que as mulheres sofreram no ambiente de produção do conhecimento científico e promover discussão sobre igualdade, acesso e permanência de grupos historicamente excluídos. Bem, essa aqui, é a questão correta, letra C, letra C de Cristo, porque ela mostra, que o texto aborda o preconceito de gênero, que é o ponto central da exclusão de Marie Curie, e relaciona a discussão atual crítica sobre a igualdade de acesso e permanência, uma perspectiva da CTS, e cumpre o objetivo de desenvolver o pensamento crítico sobre questões sociais e o impacto da ciência. Então, aí está totalmente correto. Quando nós vamos para a letra D, ele diz, a letra D está errada, mas eu vou lê-la para que nós possamos entender como excluí-la também. Então, destacar que naquele momento histórico procurava-se promover a igualdade de gênero na produção científica e considerar que as mulheres estavam presentes e poderiam participar na construção da ciência. Gente,
as mulheres elas não estavam presentes, né? Contradiz todo o texto, ele contradiz todo o texto, porque ele diz lá, né? Aqui, ó, ele diz, né? Deixe toda a gente, menos as mulheres. Então, é uma exclusão direta das mulheres aí nesse processo, tá, pessoal? Então, vamos partir agora para a questão de número 3, que diz o seguinte. Em uma aula para a terceira série do ensino médio, a professora abordou as questões relacionadas à construção do conhecimento científico, apresentando exemplos de discutindo o papel da ciência e dos cientistas no desenvolvimento da sociedade, no combate a fake news, notícias falsas. Após problematizar as ideias iniciais dos alunos, a professora apresentou uma tirinha a seguir e solicitou que eles escrevessem um breve texto sobre suas percepções acerca do conteúdo para realizar uma discussão posterior. Aí ele diz assim: a ciência só está certa quando concorda comigo. O mundo evoluiu e se desenvolveu graças a ela. Cuide com carinho desse conhecimento. Certo, vou colocá-lo no filtro das minhas convicções para ver sua credibilidade. Pronto, nisso eu acredito. Ele joga, né? E aí a gente vai dizer, né? A professora ela utiliza uma tirinha que ironiza o ceticismo, né? Em relação à ciência. A ciência só está certa quando concorda comigo. O personagem ele só aceita o conhecimento científico depois de passá-la pelo filtro das minhas convicções. Ou seja, a professora ela planeja discutir a ideia dos alunos sobre a tirinha, articulando com os obstáculos epistemológicos de Bachelard, porque aí a gente vai olhar, né, que é aquela questão. A ciência ela só existe perante aquilo que eu acredito, né? Eu tenho que ter total domínio sobre o conceito de ciência. Então a ciência vem com as suas ideias, eu tenho que passar por um filtro e só acreditar naquilo que me convém. Então, a análise da tirinha e dos obstáculos, né? Vamos analisar isso aí. A atitude dos personagens submete que a ciência, ao filtro das convicções, ilustra uma tendência de buscar explicações ou acreditar em ideias que já estão fundamentadas nas próprias experiências e crenças pessoais, ignorando ou desqualificando o conhecimento científico formal. Esse fenômeno é a base do obstáculo da experiência primeira, ou do conhecimento geral, no qual o sujeito se concentra com as primeiras impressões ou experiências para explicar a realidade, né? Sem aprofundar na racionalidade científica. E aí, a partir disso, nós temos um processo de que o conhecimento empírico, né, o conhecimento de mundo, seria mais importante do que o conhecimento formal, a ciência pura. E aí a gente vai analisar agora as alternativas, tá, das questões. Então, seguimos. E aí aqui a gente tem dizendo assim, né? Após ouvir suas ideias sobre o conteúdo da tirinha, a professora resolve preparar o material para a aula seguinte, a partir do qual ela possa discutir as ideias dos alunos em uma articulação com os obstáculos epistemológicos propostos por Bechar, a fim de problematizar e fundamentar as discussões. Considerando essa situação, assinale a opção completa aspectos importantes do planejamento do docente para fundamentar as atividades da próxima aula. Então, ela diz assim: no contexto da tirinha, a ciência é representada como um objeto concreto, e assim a professora poderá explorar elementos dos obstáculos substancialistas, aprofundando a discussão sobre o aspecto abstrato da teoria da ciência. Vamos lá. O foco aqui nessa questão, né, ela não é substancialista. O foco nesse caso aqui não é os obstáculos substancialistas. Ele não tem esse foco aqui substancialista.
O foco, na realidade, ele não quer focar nas substâncias, né? Ele quer focar nas interações. Assim, o obstáculo principal não é o substancialista, né? Que foca nas substâncias e não nas interações. Aqui a gente vai focar nas interações científicas, né? A interação, a questão da relação entre o conhecimento de mundo e o conhecimento formal. Na nova atividade proposta, a professora poderá promover discussões sobre os obstáculos verbais, em vez que atirem esses elementos, reforça o papel da linguagem no entendimento da ciência, a qual pode muitas vezes dificultar a aprendizagem. Opa! Entendimento da ciência, até aqui estava bom, né? Mas quando ele diz que a linguagem ela pode dificultar a aprendizagem, o foco aqui não é o uso de termos de senso comum, né? Que é o que a gente chama de verbal, mas sim a prevalência das convicções pessoais sobre o conhecimento científico. Então, ela traz aqui, né? Tá falsa a letra A e também a letra B. Ok? Então, letra A e letra B são falsas. Na letra C, ela diz assim: a partir das representações utilizadas na construção da tirinha, a professora poderá propor reflexões acerca dos obstáculos animistas, dado que a ciência apresenta a partir da perspectiva humana, ou seja, moldada pelas convicções do personagem. Nesse ponto aí, embora a ciência ela seja moldada, né, pelo personagem, o obstáculo animista está mais ligado à atribuição de vida e de intenção a objetos inanimados, como lá na questão 1 que a gente viu. A prevalência de convicções pessoais não é um obstáculo diferente, ele não é nem animista, nem substancialista e muito menos verbal, ok? Então a letra C também está falsa. Ficamos então com a correta letra D de Deus e vamos fazer a questão. Então, a professora ela poderá, em nova discussão, problematizar o obstáculo da experiência primeira, o qual leva o sujeito a buscar explicações e ou acreditar em ideias fundamentadas em suas próprias experiências, relacionadas ou não com o conhecimento científico. Então, quando ele usa, né, o filtro das convicções, e a manifestação é uma manifestação exata do obstáculo de experiência primeira, onde a crença pessoal e o senso comum são priorizados pelo detrimento da racionalidade científica. Então, nós falamos relacionados a obstáculo de experiência primeira, que é colocar a ciência dentro do senso comum, das suas experiências pessoais, tentar compactar ela ali para que ela caiba naquele seu mundinho, né? No mundinho das suas impressões, tá? É isso que traz. Vamos para a próxima questão, é uma questão sobre planejamento, sequência didática e CTS. Vamos lá, questão maravilhosa. Então, a questão 4, ela diz o seguinte, né? Estudantes... Deixa eu ver aqui para eu ler melhor para vocês, que ela tá vizinha de ler, né? Só um minuto, mas vai dar certo. Ah, eu tô pelo tablet também, pessoal. Estudantes de um curso de licenciatura em Química, inscritos no estágio curricular supervisionado, planejam sequências didáticas alinhadas à perspectiva da ciência, tecnologia e sociedade, a CTS. Para avaliar as propostas dos alunos, o professor orientador utilizou um esquema para a produção da sequência didática, mostrando a figura a seguir. Então, nós temos aí sociedade, tecnologia, ciência
visão específica ligada à química. E aí nós vamos ter o problema e a nova leitura do problema. Visão geral do problema ou tema, visão específica, né, ligada à química, ok? Então, com base nessa situação, assinale a opção que apresenta a proposta discente que completa a forma correta à luz da perspectiva da CTS aos princípios do esquema utilizado pelo docente. Então, essa questão ela pede a opção que apresenta uma proposta didática que contemple, né, de forma correta e à luz da perspectiva da ciência, tecnologia, sociedade, vamos botar ambiente também, os princípios do esquema de planejamento utilizado pelo docente. Então, o esquema ele vai mostrar a tecnologia e química interligadas, como uma nova visão geral do problema ou tema, uma nova leitura do problema, sempre envolta na questão social. Então, quando a gente vai fazer a análise de uma proposta de CTS eficaz, a gente tem que partir de um problema social relevante, envolvido pela sociedade, que integre conhecimento científico, químico e tecnológico, né, para analisar o problema e promova um debate e tomada de decisão informada sobre o impacto social e ambiental, tá certo? Então, a partir disso, né, dos 3 pilares da nossa proposta CTS, nós vamos analisar cada alternativa. Então, a primeira diz: analisar o agrotóxico glifosato, herbicida utilizado para eliminar as plantas daninhas, por meio de suas propriedades físico-químicas, para que seja possível avaliar seus impactos na lavoura. E aí ele vai mostrar essa questão aí, ela não tem uma questão ambiental, né? Quer dizer, tem uma questão ambiental, mas não tem uma questão social. Ela foca apenas na análise técnico-científica, que é propriedade físico-química e o impacto na lavoura, omitindo a dimensão social, ética ou ambiental mais ampla, ou seja, o uso da saúde, né, o uso da saúde humana, legislação, economia, entre outros. Então, o tema ele exige que o tema, né, de CTS exige, né? Então, ela tá falsa porque ela não se relaciona com o processo, né, social, ok? Na letra B, ele diz assim: avaliar o impacto. Então, na letra B, né, ele diz o seguinte, né, avaliar o impacto do descarte inadequado de pilhas por meio de um estudo de produção, composição destas, a fim de compreender aspectos científicos como potencial padrão de redução e as células eletrolíticas. Veja, ao analisar, nós vemos que ela parte de um problema ambiental e social, né, descarte inadequado de pilhas, e o estudo da composição e produção, que integra a tecnologia e a química, ou seja, potencial de redução e células eletrolíticas. É um tema clássico da abordagem da CTS, que permite a discussão completa sobre os impactos e soluções. Então, aqui a letra B é a mais correta. Vamos lá, ó. Ela traz a questão social, o impacto do desgaste inadequado de pilhas, né, o social e ambiental, e os aspectos científicos relacionados ao potencial padrão e à redução de células eletrolíticas. Então, essa daqui a questão é verdadeira. Então, ficamos com a letra B de bênção. Quando vamos para a letra C, ele diz o seguinte: aprofundar inicialmente os conceitos de fissão nuclear, radioatividade e tempo de meia-vida, explicando o funcionamento de uma usina nuclear.
para que seja possível recomendar a implementação ou não de uma usina. Essa questão ela está incorreta porque ela tem um foco inicial nos conceitos científicos, né, o que é uma abordagem mais tradicional. A perspectiva da CTS deve introduzir o problema social-tecnológico, ou seja, usina nuclear e debate sobre implementação. Primeiro, e só então aprofundar os conceitos químicos e físicos necessários, ok? Então, a letra C está falsa por esse motivo. Então, a letra C nós descartamos devido à falta do processo. Na letra D, ele diz: abordar dados sobre a redução do número de acidentes de trânsito envolvendo jovens para gerar um estudo da eficiência do bafômetro e das reações de oxidorredução envolvidas e, a partir disso, propor encaminhamentos. Veja. Embora ela comece, né, a questão com um foco no problema social, que são os acidentes, o foco se desvia para a eficiência das reações químicas no bafômetro, que é um aspecto técnico-científico, né, que diverge da proposta da CTS, que é mais robusta, usaria o problema social, acidente de trânsito, como foco principal, interagindo com a química, no caso o bafômetro, com uma ferramenta para discussão étnica da lei e responsabilidade social, não apenas o funcionamento técnico. Okay? Então, a alternativa B ele tem um equilíbrio melhor em relação ao problema de descarte e à composição eletroquímica. Eu, Rafaela, né, já na letra B eu já marcaria e passaria para a próxima, né? Eu só estou explicando para facilitar, mas é bem assim as questões do ENAD. Eu me senti agora resolvendo questões, nem do ENAD em si, né? Questões como se fosse do Enem. Então, eu creio que as questões da PND que vem agora serão relacionadas exatamente assim, como se fosse um Enem, só que com um pouco mais de complexidade. Então, vamos para a nossa última questão de hoje, a questão de número 5. Um experimento com rejeitos agrícolas, serragem ácida para a descoloração de águas coloridas, geradas nas aulas experimentais de química. Para a realização desse experimento foram utilizadas águas coloridas, concentrado de corantes e compostos inorgânicos, serragem de acácia, que é serragem de acácia triturada, 2 copos de vidro transparentes, 1 colher de chá, uma proveta. Os estudantes executaram em grupos os procedimentos experimentais conforme mostra a figura a seguir. Nesse caso, buscando contribuir para o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes, a professora deverá orientar seus alunos a elaborar um. Então, no contexto, a professora ela realiza um experimento, né, de descoloração de água usando serragem de acácia. E aí o objetivo vai ser contribuir para o protagonismo estudantil e orientá-los a elaborar um registro, um relatório sobre a atividade. Quando nós analisamos o protagonismo estudantil, nós vemos que ele é estimulado quando o aluno ele é incentivado a ir além da mera reprodução ou descrição do procedimento, que seria um receituário. O registro deve promover reflexão, discussão crítica, contextualização e socialização do conhecimento, transformando o dado empírico em conhecimento científico significativo. Então, a partir disso, vamos às análises das alternativas. Na letra A, ele diz assim, né? Relatório individual. Contendo introdução, conteúdo abordado, todo o desenvolvimento executado, discussão sobre os resultados obtidos e conclusão. Embora seja válido, né, para a experimentação, nós produzimos um relatório, ele foca apenas no individual, na descrição completa, não prioriza colaboração e reflexão. Então, só do fato dele ser individual, ele já é, a alternativa já é descartada, porque elementos, né, que vão fortalecer o protagonismo e o aspecto social da ciência é a interação e a colaboração dos alunos ali na construção de tudo.
né? Na letra B, ela parece estar até correta, né? Ele vem logo, né? Relatório colaborativo, descrevendo toda a execução do procedimento desenvolvido e escrevendo todas as equações químicas balanceadas das reações ocorridas. Beleza, isso aqui eu pego. Mas cadê a análise crítica, a contextualização, né? Ele só está pedindo a receita de bolo. Ele não está. Ele só quer a parte técnica. Então, pelo fato de só ser a parte técnica, já é descartado, porque o interesse no protagonismo é a interação e a discussão, a análise crítica. Então, aqui ela está errada porque ela não tem a análise crítica dos alunos, ok? Na letra C, nós temos o texto colaborativo, contextualizado a temática em seu dia a dia, analisando e discutindo os dados coletados e socializando os conceitos químicos adquiridos com a turma. Então, essa, no meu ver, é a mais correta, porque engloba todos os elementos que promovem o protagonismo: colaboração, contextualização, análise crítica e socialização. Então, ela é a opção mais completa até agora, né, no que alinha uma visão moderna de ensino de ciência. Na letra D, ele diz fluxograma individual. Só pelo fato de ter individual, já tira o protagonismo e a colaboração coletiva. Então, já eliminaria daí. Contendo todo o percurso do procedimento executado, indicando todas as etapas desenvolvidas, todos os reagentes utilizados e todos os produtos formados. Gente, mas foca só na descrição visual e factual do procedimento. Então, não há estímulo, né, para análise, discussão, contextualização. Então, reduz o potencial, né, do desenvolvimento do protagonismo. O aluno vai só reproduzir uma receita de bolo. Então, é muito fácil ele chegar ali no chat GPT, né, nas IAs da vida, e me dar um relatório e ela vai lá e apresenta para ele. Então, a letra D está errada por conta disso. Então, assim, gente, analisando, né, o sistema da nossa aula, do nosso processo aqui nessas 5 questões, vocês veem que a questão do Enem ela é bem contextualizada. Tem questões aqui como a questão 4, né, que traz a questão do uso da CTS e vai trazer relação específica aos conteúdos do ensino de química, mas tudo muito integrado. A questão do CTS pode lembrar um pouco de biologia, né, conhecimento científico, e aí vamos nessa questão. Vai ter questões que vocês vão se relacionar como se fosse uma prova de física ou de química, ok, pessoal? Mas é isso. Espero que tenham gostado, tá? Hoje nós estamos aqui, né, no nosso canal, estamos sempre fazendo, então não esqueça de estar conosco. Eu sou Rafaela Salles, professora de Química. Um beijo grande para vocês, tá?